Essa daqui é a nova geração do Classe C. Ela acabou de chegar aqui no Brasil num patamar bem alto de refinamento e de tecnologia. Só que tem causado uma certa polêmica pela nova política de preços da Mercedes, que deixou esse carro bem mais caro e consideravelmente acima da concorrência. Mas por que tão caro? Será que o carro mais vendido da Mercedes no mundo vai vingar desse jeito? Mas antes de começar, eu só vou pedir para você se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para ser avisado sempre que a gente publicar um vídeo novo. E para ter acesso aos conteúdos exclusivos da Quatro Rodas, incluindo a revista impressa, é só você apontar o seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui no canto da tela e fazer a sua assinatura. Por enquanto, o novo Classe C chega aqui no Brasil em duas versões. A C200, que custa 350 mil, e a C300, que custa 400 mil reais. E é justamente a versão topo de linha, a C300, que eu vou te apresentar hoje para tentar entender esse salto nos preços e ver se ela justifica. Eu vou começar falando do visual desse carro, porque todos os Classe C que chegam ao Brasil agora, mesmo a versão de entrada C200, tem esse kit visual AMG Line, que dá essa aparência mais esportiva. E é por isso que a dianteira tem esse para-choque com essas aberturas maiores e essa grade exclusiva. Aliás, olha que legal a trama dessa grade. Esses pontos, que parecem uns pinos, na verdade reproduzem a estrela de 3 pontas da Mercedes. Esses easter eggs assim são bem legais. Ah, e esses faróis Full LED são equipados com a tecnologia que a Mercedes chama de Digital Light. Eles são conectados com sensores aqui da dianteira, com a câmera e também com o GPS nativo do carro. Tudo isso para já se adequar ao que vem pela frente. Então, por exemplo, ele sabe que ali na frente vai ter uma curva, então ele já vai se preparando para fazer a luz acompanhar essa curva. É uma tecnologia bem legal e você consegue perceber bem nitidamente isso. Inclusive em estradas mais escuras, ele procura deixar sempre o facho alto ligado, sem prejudicar a visão de ninguém. Agora vamos lá para a lateral. A tradição é um ponto que as marcas alemãs ainda prezam muito nos desenhos dos seus carros mais emblemáticos. E o Classe C faz parte disso. Então aqui a gente tem esse balanço dianteiro bem curto, esse capô longo e essa distância bem grande entre a caixa de roda e a porta dianteira. Isso daqui inclusive está cada vez mais raro. Além disso, a traseira tem seu formato bem definido, sem querer parecer um coupé como está na moda por aí. Até porque a Mercedes tem o CLA para isso, que tem aquela caidinha que lembra um coupé. As rodas do C300 também fazem parte daquele kit AMG que eu falei lá na dianteira. Tanto que elas até têm uma inscrição AMG. Elas são de 19 polegadas com pneus 225/40 na dianteira e 255/35 na traseira. Uma coisa bem legal do desenho dessa roda é esse aro central em preto brilhante, que a Mercedes fala que tem função aerodinâmica. Mas aqui na prática é bem legal, é uma solução bem diferente. Agora vamos dar uma olhada lá na traseira desse carro. É a primeira vez na história que um Classe C tem lanternas divididas que invadem o porta-malas. E no geral o desenho da traseira tem volumes bem arredondados, isso dá uma alargada visualmente. Só que tem dois detalhes aqui que tentam dar uma reforçada na esportividade e até conseguem, porque eles são bem feitos. Só que num carro nesse nível poderiam ser funcionais. São essa saída de ar e a saída dupla de escape. Os dois são falsos. Fazer o que, né? Bom, vamos aproveitar a traseira para falar do porta-malas do Classe C. Ele tem 455 litros. É uma capacidade muito boa, principalmente em comparação com o BMW Série 3, que tem só 365. E ele também só é 5 litros menor do que o do Audi A4. Bom, então agora vamos conhecer o interior desse carro? Lá fora o C300 pode até ser chamativo, mas nada se compara com o interior. Eu tenho muita coisa para falar sobre ele. Quem ainda não viu esse painel pessoalmente não curte muito essa pegada futurista, com essas telas enormes, esse monte de luz. Tem luz até nas saídas de ar. E isso faz o pessoal falar que esse interior é brega, é cafona. Só que pessoalmente, o nível de tecnologia, de acabamento, a sofisticação mesmo desse interior acaba te conquistando. Eu nem preciso falar que por onde você olha tem plásticos de boa qualidade, materiais emborrachados, couro, alumínio, até plásticos que imitam alumínio. E aqui na parte central tem esse plástico com essa estampa que a Mercedes chama de trama metalizada. Na prática ele parece tentar imitar uma fibra de carbono. O resultado é bem legal.
Ah, e se você achou esse acabamento vermelho chamativo demais, também dá para trocar por preto ou caramelo. O que chama bastante atenção aqui dentro é esse visual bem limpo. A gente praticamente não tem botão físico. E a maioria dos que sobraram também tem opção de comando por toque. Como é o caso do volume, é só você arrastar o dedo para lá e para cá. O teto solar também é só você passar o dedo aqui que ele abre. E também sobrou até para os comandos do banco. Esses tradicionais comandos aqui de Mercedes, né, posicionados na porta. Agora você não precisa mais empurrar para acionar, para levar o banco para frente, por exemplo. É só encostar o dedo que ele vai. Isso também vale aqui para o volante, que tem alguns comandos que alternam entre só toque, só esfregar o dedo ou realmente apertar. Outra coisa é que o volante também é alvo de críticas pelo visual, mas eu preciso sair em defesa dele, porque essa aparência é bem legal. Ele tem uma carinha vintage com essas separações aqui e tudo é muito bem posicionado. Agora falando das telas, as duas têm uma qualidade de imagem impressionante. É uma das melhores que eu já vi, vou precisar confessar isso. Essa aqui do quadro de instrumentos tem 12,3 polegadas e ela tem várias opções de personalização. Então aqui, por exemplo, tem essa que chama Sutilmente, que é particularmente eu mais gosto, tem um visual mais limpo. Depois tem esportivo, clássico, navegação e assistência, que vai mostrando algumas assistências de condução aqui no quadro de instrumentos. Aqui nesse mesmo menu dá para configurar também o Head-Up Display, que são aquelas informações projetadas lá no vidro, feitas para que o motorista não precise ficar desviando o olhar da pista para olhar a velocidade, por exemplo. Já essa central tem 11,9 polegadas e ela é ligeiramente deslocada, aqui ligeiramente voltada para o motorista. Isso faz toda a diferença em reflexos. E ela também é muito fácil de operar, os menus são bem fáceis, o manuseio dela, o toque, é tudo muito bem acertado. Aqui da central dá para comandar praticamente todas as funções do carro, inclusive a que eu vou falar agora, que é de iluminação. Esse carro tem pontos de luz espalhados por toda parte, tem dentro das saídas de ar, aqui em vários pontos no painel, nas portas e até em volta dos comandos aqui do teto solar da luz de teto. Tem quem ache demais, que realmente é bastante luz, mas à noite é legal, é uma sensação diferente. E dá para você escolher entre deixar uma cor fixa, que ele tem a opção Unicolor, ou Multicolor. Aí ele te apresenta várias combinações já pré-definidas que você seleciona. Então, por exemplo, aqui tem um rosa e azul, e ele vai usando esses dois tons alternados aqui dentro. Além disso, as saídas aqui também respondem a alguns comandos da central multimídia. Então, quando você esquenta, por exemplo, aqui do motorista, eu vou subir a temperatura, essas saídas vão ficar vermelhas, porque eu elevei a temperatura. Se eu baixar a temperatura do ar-condicionado, elas vão ficar azuis, mas isso é só momentâneo, só para indicar, tipo, ó, deu tudo certo, é só uma graça, depois ela volta ao normal. Vamos seguir agora falando de equipamentos. Esse carro tem todos os sistemas de condução semi-autônoma que você pode imaginar. Tem piloto automático adaptativo, assistente de permanência em faixa, câmeras 360, frenagem automática, enfim. Mas tem alguns destaques, alguns diferenciais. O piloto automático, por exemplo, ele faz a função normal de seguir o carro da frente, ele faz a curva sozinho, só que ele fica exigindo que você coloque a mão no volante, afinal é uma lei aqui do Brasil. Se a pessoa que tiver com essa função ativada não responder por algumas vezes, ele vai entender que aconteceu alguma coisa, que a pessoa passou mal, ou que a pessoa dormiu ao volante. Ele vai ligar o pisca-alerta do carro e vai parando bem suavemente para não parar brusco e não provocar nenhum acidente. E tem uma outra função muito legal, que aí está no GPS nativo do carro, não funciona nos aplicativos, como no Waze ou no Google Maps. Quando você está com uma rota definida e você precisa virar, por exemplo, a primeira rua à esquerda, ele vai ligar a câmera aqui também e vai apontar com setas na rua certinho onde você tem que entrar. É para você não errar o caminho mesmo. Bom, isso foi só um resumo de tudo que esse carro pode fazer, e agora eu vou ali para trás para ver como que é o espaço traseiro dele. Vamos lá? Quem for aqui atrás está bem servido. O espaço é bom, não é aquela sala de estar, mas é bom. Eu tenho 1,73 de altura, o banco da frente está ajustado para mim e ainda está sobrando, ó, um palmo quase aberto aqui.
para as pernas. Só vai ter problemas quem for aqui no meio, porque o assento e o encosto são mais estreitos. Além disso, olha o tamanho desse túnel central, ele é muito alto. E quem for sentado aqui vai ter, indiscutivelmente, que invadir o espaço de quem estiver do lado. E vai ter que viajar numa posição bem cômoda, com as pernas abertas. Além disso, esse banco, esse assento central, é mais alto. Então alguém um pouco maior que eu já vai raspar a cabeça no teto. Aqui na minha posição, isso não tem problema nenhum. Estou bem confortável. Quem vier aqui atrás também vai ter à disposição duas saídas USB-C. Então você vai ter que ter o cabo ou pelo menos um adaptador. Mais uma saída de 12 volts. Tudo para deixar o celular bem carregado. Também tem saídas de ar exclusivas. Mas não só saídas, como ajustes de temperatura exclusivos. Isso porque esse carro tem um ar-condicionado de 4 zonas. São duas lá na frente e duas aqui atrás. E é tudo bem fácil aqui, bem intuitivo de mexer. E uma saidinha para cada lado. Agora chegou a hora de falar como que o C300 anda. Vamos lá? Além de mais equipado e de mais caro, o C300 também é o mais potente da linha. Ele tem um motor 2.0 turbo com 258 cavalos de potência e 40,8 kgfm de torque. Só que esse motor a combustão não está sozinho aqui. Ele tem a ajuda de um sistema elétrico de 48 volts que faz do C300 um híbrido leve. Esse sistema ajuda em vários aspectos. E o primeiro deles é no impulso, porque ele gera 27 cavalos e 20,4 kgfm de torque a mais para ajudar em saídas, em acelerações, retomadas, enfim. E dá para sentir isso acontecendo, só que de forma bem suave. Mas, de novo, tudo isso acontece de maneira bem suave. O segundo ponto também é a suavidade. Inclusive, eu vou falar bastante aqui a palavra suave, suavidade, porque é o principal foco desse sistema. Então o segundo ponto ajuda muito na suavidade do funcionamento do carro. Então quando você liga, dá para sentir que o motor ele vai crescendo, ele não tem até aquele barulho de partida, porque é esse sistema elétrico que faz a partida e daí a combustão entra. Então você liga, você sente que ele vem crescente, ele vem suave. Também tem a função que a Mercedes chama de gliding, que tem outras marcas que chamam de função velejar, algo nesse sentido. Ela funciona sempre no modo eco, e aí, por exemplo, você está numa estrada ou numa avenida grande e você solta o pé do acelerador, ele desliga o motor a combustão. É praticamente uma banguela, praticamente colocar o câmbio em N. Inclusive ele mostra o contagiros cair, 0 giro do motor, e o carro vai super suave, ele praticamente mantém a velocidade. Tudo isso para economizar combustível, que é também um dos focos, além da suavidade do funcionamento, desse sistema híbrido leve. E vale destacar também que esse sistema da Mercedes, que ela chama de EQ, está na segunda geração, que é a que já está presente nesse carro aqui. O que tem de diferente da primeira? Nesse daqui, esse sistema de 48 volts é acoplado diretamente no motor a combustão. Ele não é ligado por correias como era na primeira geração. Inclusive a Mercedes fala que esse carro aqui não tem correia mais em lugar nenhum. E toda essa suavidade não está só no funcionamento do motor, ela também está na dirigibilidade do C300. Mesmo sendo um carro de mais de 250 cavalos, de tração traseira, ele é um carro super dócil, daqueles que dá vontade de andar devagar, dá vontade de desfilar. Não dá vontade de você ficar acelerando, de ficar querendo sair primeiro no semáforo. Nada disso. Ele é um carro super tranquilo, mas claro que a direção é bem direta, a posição de dirigir é bem esportiva e esse carro anda muito bem, porque ele é muito potente, então ele tem acelerações bem vigorosas, ele empurra muito bem. Inclusive, segundo a Mercedes, esse carro vai de 0 a 100 km por hora em 6 segundos. É um número bem interessante. O câmbio também tem um funcionamento muito bom, as trocas são rápidas e suaves. E tudo também pode mudar, todo esse comportamento pode mudar de acordo com o modo de condução escolhido pelo motorista. Que entre eles tem modo Eco, modo Comfort, modo Sport e tem também o Sport Plus, que é a pegada, em teoria, mais hard. Só que mesmo assim, esportividade não é o lema desse carro aqui. Tanto que apesar de ter o kit AMG Line,
Para o Brasil, a Mercedes escolheu a suspensão voltada para o conforto. Isso pode até decepcionar quem quer uma direção até mais divertida, aquela suspensão mais durinha. Mas foi um belo acerto da Mercedes, porque é justamente por isso que dá para andar tranquilo na cidade sem se preocupar com pancadas muito secas. Só que aí a gente tem rodas aro 19, então quando cai num buraco também não dá para fazer nenhum milagre, né? O único problema continua sendo a altura desse carro. Qualquer lombada que você tente passar um pouquinho mais rápido vai raspar embaixo. Então você tem que aprender a passar bem tranquilo, não precisa passar de lado, nada disso. É só passar bem tranquilo que o carro não vai pegar, tá tudo bem. É verdade que o Classe C ficou bem mais caro, só que não dá pra gente ignorar a grande evolução tecnológica e mecânica desse carro. Isso sem falar no nível de sofisticação que ele passou a ter. A gente também precisa considerar a alta geral do mercado. Se hoje o carro mais barato do Brasil, um Kwid, custa 60 mil reais, e a gente já tem hatches compactos de entrada que custam mais de 120 mil, 400 mil por esse carro aqui, já nem é tão fora da realidade assim. Então, se você gosta de muita tecnologia, de se sentir diferente e de estar num ambiente bem mais moderno, esse carro aqui é a sua cara. Isso se você tiver uma boa grana na conta. E aí, o que você achou do C300? Acha que compensa a pedida de 400 mil reais? Conta pra gente aqui nos comentários. E também não esquece de se inscrever aqui no canal e de compartilhar esse e outros vídeos nossos com seus amigos. Quatro Rodas, aqui se faz jornalismo. Tchau!